Sejam bem-vindos ao canal Reinaremos com Yeshua. A paz de Cristo, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vamos estar dando continuidade à segunda parte do estudo da Casa de Deus, tipificada em Eva. Em Gênesis 2, verso 23, Adão vai exclamar assim para Eva: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Preste muita atenção aqui, queridos, nesta exclamação de Adão. Ambos os dois se tornam um só, pois do homem Eva foi extraída. E isso está tipificando a igreja, porque ela é um só corpo em Cristo Jesus. Em Colossenses vai falar sobre isso, capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Agora 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros do corpo, ainda que muitos constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo. Agora vejamos 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Irmãos, pois ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Isso é maravilhoso. Nós vamos ver Efésios capítulo 5, versos 22 e 23. Esposas, cada um de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Olha que maravilhoso, irmãos. Agora 1 Timóteo capítulo 2, verso 13. Porque Adão foi criado primeiro e Eva depois. Agora preste atenção, queridos, pois algo maravilhoso será extraído da palavra costela no hebraico. Em Gênesis capítulo 2, verso 22, diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. A palavra costela no hebraico é tisla ou tsalha, que significa lado, costela, viga. Também significa câmaras ou cubículos laterais do edifício do templo. Também significa o lado, referindo-se à arca, queridos. A revelação desta palavra é espetacular, porque já sabemos que Eva foi edificada em Adão. E o sentido desta palavra no hebraico também é câmaras ou cubículos laterais do edifício do templo, mostrando de uma forma clara que somos o templo de Deus através de Cristo. Esta palavra também significa arca, e isso é muito revelador, porque existe o mistério de Cristo na arca, e essa arca é Cristo. E dentro desta arca está a igreja, e que será livre da ira orge, assim como Noé e sua família foram guardados da ira de Deus no dilúvio. Existe um estudo excelente do irmão Clever, do canal Sétimo Milênio, e justamente sobre o mistério de Cristo na arca. Eu deixarei na descrição do vídeo o link do canal deles, e peço que vocês assistam esse vídeo e se inscrevam no canal dele, que ele tem conteúdos maravilhosos. A palavra de Deus também vai dizer que Yeshua HaMashiach é a pedra da esquina, a pedra angular. E claramente está se referindo à costela, para que a igreja fosse edificada. Vejamos no fator histórico, no que se diz construções antigas. A pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas partes. A partir da pedra angular eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. A pedra angular é o elemento essencial que dá existência àquilo que se chama de fundamento da construção. Atualmente, a pedra angular
seria semelhante ao alicerce dos prédios contemporâneos. Queridos irmãos, Deus é tão magnífico que através das construções antigas já anunciava o seu Filho, Jesus Cristo. Confira nas Escrituras. No livro dos Salmos 118, verso 22, há uma metáfora sobre os construtores, que é a nação judaica, que muitos deles rejeitaram o mais importante elemento na construção do templo espiritual, que é Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias. Salmos 118, verso 22 vai dizer assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Agora Isaías 28, 16. Por isso, declara Yahvé, o Eterno: eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Confira, meus irmãos, um relato sobre a pedra angular. Nós somos chamados como? Pedras vivas. O rochas vivas. Qual é a diferença entre uma rocha viva e uma rocha morta? Para nós, aqui em Israel, uma pedra morta, uma pedra viva, é uma pedra que é cincelada, que é talhada, para poder carregar outra pedra sobre em cima e outra pedra. Nós somos chamados pedras vivas porque o Senhor está cincelando, cortando, preparando para quê? Carrega outra. Para carregar outra pedra. Mas a pedra principal de toda a obra não é você, não sou eu, é Jesus, é a pedra angular. A maior. Essa é a pedra que aguanta. ¿Sabe cómo se hace un arco? Un arco, você pone la pedra aquí, vos pone las pedras, aquí no había cemento para pegar. Esa pedra, ¡boom!, con un golpe fuerte, clava dentro. Y esa pedra que aguanta la presión de todas las pedras. Imagínense la obra de Dios, você somos una pedra y cada pedra de nós está siendo trabalhada, está siendo talhada, moldada, lapidada para formar parte de um prédio. Amados irmãos, você acabou de compreender o que o guia em Israel disse? Muito revelador, né? Isso está intrinsecamente ligado com as Escrituras Sagradas, você sabia? O Senhor nada usa por acaso. Ele é soberano e Ele é um Deus magnífico. E o que esse guia em Israel falou está intrinsecamente ligado com as Escrituras Sagradas. Tem base bíblica, que está relatada em 1 Pedro capítulo 2, verso 4 ao 7. O povo gerado pela pedra viva que é Cristo. Verso 4 vai dizer assim: achegando-vos a Ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Verso 6. Porquanto, assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Verso 7. Assim sendo, para vós, os que credes, ele é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Compreenderam, os amados irmãos? Vocês compreenderam? Yeshua HaMashiach, o Cristo, é a pedra principal. E nós somos as pedras vivas que a compõem. Seguindo este raciocínio da costela de Adão, fica mais claro de entender, não concorda? Mas ainda não acabou por aqui, amados. Olha na medicina
que estuda o corpo humano. As costelas são ossos alongados, tá? Comparáveis a arco, que se estendem da coluna vertebral até o externo, ao qual se unem através das cartilagens costais. No homem, há 12 de cada lado. Olha que maravilhoso! Iremos perceber que são 12 as costelas do lado do homem que sustentam o corpo, assim como são também 12 os fundamentos da Nova Jerusalém. Olha que tremendo, amados irmãos. Olha Apocalipse capítulo 21, verso 14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O interessante, amados irmãos, que esse texto de Apocalipse vai linkar com o texto de Efésios capítulo 2, verso 20. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo próprio de Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Isso é tremendo, amados. O nosso Deus é supremo criador de todas as coisas. Ele usou tudo que há, tanto no céu como na terra, para propagar, revelar sobre si os seus mistérios. Só Ele pode fazer isso. Nada que aprendemos vem de nós mesmos, mas que foi revelado na palavra para os seus servos, aqueles que o buscam de todo o coração e o acham. Outra coisa maravilhosa, amados, sobre a pedra angular é que tanto a estrutura da direita e da esquerda só podem se sustentar se a pedra angular, a pedra principal, estiver no meio, isto é, no centro. Veja esse texto que esclarece essa questão, que está em Efésios capítulo 2, verso 13 e 16. Todavia, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um e, derrubando o muro da separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos povos um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio da qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. As Escrituras Sagradas, queridos irmãos, são riquíssimas em revelação. Tudo isso que você está aprendendo aqui hoje ainda é a ponta do dedo. Isto é, queridos, tem muito mais o que falar. Esse texto aqui que acabamos de ler nos linka às promessas da união do corpo de Cristo relatado nos profetas. A nova aliança, através de Cristo, é um mistério do um só corpo, a casa de Israel, que são os gentios, e a casa de Judá, que são os judeus convertidos. Veja, descrita isso em Jeremias, nos profetas. Capítulo 31, verso 31 e 32. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Assevera Yahvé. Queridos, está vendo que é incrível? Isto tudo tem a ver com a casa de Deus, porque nós se tornamos um só corpo em Cristo. Resumindo, queridos, a casa de Israel são os gentios convertidos e a casa de Judá são os judeus convertidos em Cristo. E elas, nos últimos dias, como casa de Deus espiritual, amados, reinarão sobre a terra no milênio, junto com a cabeça que é Cristo Jesus. Breve
no canal Reinaremos com Yeshua, eu ensinarei a doutrina das duas casas de Israel. Aguarde, queridos irmãos. Bem, dando continuidade, como eu falei no primeiro vídeo, eu disse que a palavra tirou no hebraico é muito reveladora. E vou entrar nesta questão agora, que irá esclarecer ainda mais sobre o propósito de Deus em ter edificado uma mulher. A palavra retirou-lhe, que é tomou no hebraico, é lakash, que significa também adquirir. Lembra dessas palavras, tá? Comprar, casar, tomar esposa. Confira este texto abaixo, queridos, que linka com esses significados desta palavra no hebraico. Vamos lá, vamos estar abrindo as escrituras sagradas aqui. Apocalipse capítulo 5, verso 9 ao 10. Vamos ler? E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Agora 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, olha aí, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Perceba a revelação, queridos. O Senhor comprou, adquiriu através de seu sangue uma esposa para reinar com ele para todo sempre. Deus conduziu até Adão a sua mulher, e a igreja será conduzida até Cristo, isto é, no arrebatamento, até as nuvens para as bodas do Cordeiro. Isso é tremendo, amados irmãos. Perceba isso em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Agora veja isso à luz da nova aliança Berit Hadashah, queridos. João capítulo 14, verso 28, parte A. Vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. Agora Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Aleluia, glória a Deus. Não tem como ficar arrepiado com as grandezas, com os mistérios de Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Compreendeu, meus irmãos? Vocês compreenderam? Cristo edificou uma mulher para reinar com Ele. E não só isso, né? O Senhor, Ele vai voltar da casa de seu pai, porque Ele voltou para lá. Mas Ele vai sair de lá e retornará para buscar a sua igreja, para as bodas do Cordeiro. Isso é maravilhoso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai sair da casa de seu pai para as bodas do Cordeiro e estaremos com Ele reinando. Isso é maravilhoso, queridos irmãos. Nós reinaremos com Yeshua. É por isso que ele vai sair da casa de seu pai, para unir a sua mulher e reinarem juntos no milênio.